Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre o funcionamento do pêndulo, o oscilador harmônico na vida real, né? Que aqui nesse caso, como ele vai ter a força de arrasto pelo ar, ele vai funcionar como um oscilador harmônico amortecido, que no caso vai ter lá, de diferente do oscilador harmônico simples, ele vai ter o coeficiente de atrito viscoso, né, que no caso vai se relacionar com ar, e também o coeficiente de amortecimento, que vai ser calculado aqui, né, vai ser calculado aqui, tá o pêndulo, e o coeficiente de atrito, não, o coeficiente de amortecimento, aqui eu estou usando, seguindo a convenção, né, que no caso das aulas de física é trocado, mas aqui eu usei o normal mesmo, que é... Cadê aqui no código? Eu usei, bom, eu usei a constante de amortecimento como sendo gama e o coeficiente de atrito viscoso como sendo o B. Aí nesse caso aqui, né, vai ser que o gama, não sei, eu vou fazer com um Y que eu não sei fazer um gama, vai ser o B, que eu faço cursiva, não vou fazer cursiva não, dá pra entender, né? O gama que, no caso aqui, né, de novo, tô usando, seguindo a convenção, não como as aulas. O coeficiente de amortecimento vai ser a constante de atrito viscoso, que no caso aqui vai se relacionar com ar, divididos por 2 vezes a massa do objeto que está oscilando, né? Que aqui no caso é a maçã. Eu medi a massa do... É uma maçãzinha, né? Que eu estou usando no... Esqueci de falar que eu estou usando aqui no pêndulo. É uma maçãzinha. E para fazer esse movimento oscilatório, eu usei um pedaço de fio dental, que foi a coisa mais inextensível que eu consegui encontrar aqui em casa. Aí eu gravei por 1 minuto, né, que foi como solicitado, e mandei aqui no VS Code. Depois eu vou dar uma explicadinha nos códigos aqui, mas primeiro vamos voltar aqui. Eu medi a massa da maçã e incluindo o erro, né, ela deu 139 gramas. 139, quanto? Deixa eu ver aqui. 1,3. 139,3. Como a balança mede até, aquela balança, né, no caso, mede até uma casa decimal, então o erro vai ser a menor medida da balança divididos por 2, que nesse caso aqui vai ser 0,05. Peço perdão aí pela letra aqui, que é a primeira vez que eu escrevo assim no computador, está sendo no mouse. Mas enfim, então aqui vai ser o erro, vai ser 0,05. Tudo isso aqui, né, sendo em gramas, claro. E também o comprimento do fio, que eu vou chamar de Lzinho, né, já que eu chamei aqui de L, deu 46,7, se eu não me engano. 46,7. Meu Deus, 7 ficou muito feio. E na trena que eu usei, a menor medida também era de uma casa decimal. Então aqui vai ser a mesma coisa. Que no caso aqui está em centímetros, né? 46,7 centímetros. É mais ou menos 0,05.
centímetros. Beleza. Aqui no vídeo do pêndulo, não sei se vai dar para ver direito, mas além dele oscilar assim, oscilar na transversal, ele também está rotacionando um pouco. Dá para ver que em alguns frames ele fica. Deixa eu ver. Tenta deixar aqui, ó. Vou deixar ele mais lento. Dá para ver que ele está também rotacionando em torno do próprio eixo. Então, além da energia cinética, né, ele vai ter uma energia cinética de rotação, que vai ser dada pelo momento de inércia dele, que nesse caso aqui teria que aplicar o teorema dos eixos paralelos, né, porque, bom, a massa do fio vai ser... Eu vou desprezar a massa do fio, e a massa de uma esfera, se eu não me engano, é m vezes a distância, né? Vou chamar de d ao quadrado, sobre 2. Mas isso é se ela estivesse rotacionando em torno do centro de massa. Que nesse caso tá, realmente. Mas como o movimento circular ele está em torno desse ponto fixo aqui, a gente tem que aplicar o teorema dos eixos paralelos, que nesse caso vai ser m... Putz, não vai caber aqui. Vou colocar aqui embaixo. Estou escrevendo muito grande. Nesse caso vai ter que somar com a massa vezes a distância do centro de massa até o eixo de rotação ao quadrado, que vai ser, então, m... chamei de L ali. Então vai ser ml, raio dessa esfera, tudo isso ao quadrado. Esse vai ser o momento de inércia. E então a energia cinética de rotação vai ser esse momento de inércia multiplicados pelo ômega ao quadrado, que a gente vai achar aqui no código daqui a pouco. Agora, deixa eu ver se não faltou falar nada. Acho que é isso. Acho que tá certinho. Aqui eu abri a calculadora para calcular, mas... Bom, não é o ponto central do vídeo, né? Falar sobre o momento de inércia, então... Eu não vou calcular, só deixei aqui como seria calculado, né? Essa energia cinética de rotação. Aqui é o meu código para rastrear a posição do corpo ali no oscilador, que no caso é a maçã. Aqui eu usei a biblioteca recomendada, né, pelo professor, que é a CV. E beleza. Essa parte aqui do código é meio que uma estimativa para a cor da maçã ali e, né, conseguir captar certinho qual objeto que vai ser analisado, né, a posição dele. Aqui ele abre o vídeo. Bom, aqui tem toda a explicaçãozinha, né? Aqui, se ele não conseguir abrir, aqui o FPS. Aqui ele deixa meio que um... porque aqui eu não vou abrir porque já tá aqui todos os dados, né? Já estão, tipo... Porque se eu botar pra rodar aqui, ele vai rodar todo o vídeo, 1 minuto. E... Pera aí que eu tô gravando um vídeo. E... Nossa. Tá. Ele vai abrir aqui o vídeo e ele vai meio que colocar uma marcação na esfera por todo o movimento dela até acabar o vídeo e vai analisando frame por frame a posição XY dela. No caso aqui, né? Ficou salvo aqui frame, tempo, XY. O que eu coloquei para os dois pontos separar na tabela. Beleza. Então aqui ele colocaria meio que um delayzinho, porque senão ele vai, ele vai ir tão rápido que talvez até bugue a análise e saia errada. Bom, aqui é a parte meio que central do código, ele meio que coloca, né, uma máscara no objeto, que é aquela marcação que eu falei. E é isso, esse código vai estar no GitHub, ele coloca um círculo, né? Deixa eu
ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente ele analisa o movimento da... Ele rastreia o movimento da maçã por todo a oscilação dela. E guarda as posições x e y para a gente usar aqui nesse código, que eu usei a biblioteca Matplotlib, que basicamente ela tem nossa, tô ruim hoje. Todos os parâmetros que a gente vai precisar aqui para calcular. Aqui no caso, o que aconteceu aqui? Opa, apaguei sem querer o negócio. Beleza. Aqui que, né, no caso a gente vai usar, vai ter que calcular a amplitude ou a constante de amortecimento, que eu chamei de gama, né, que eu já falei que é trocado, né, com do professor que ele usa. Frequência angular, que aqui nesse caso do professor seria o B, mas convenção é gama, então deixei como gama. A fase inicial, né, que é o φ, e o deslocamento com relação ao ponto de equilíbrio. E eu acho que é isso. Eu vou botar para rodar aqui para vocês verem o funcionamento do código, mas não mostra nada em si, só vou mostrar que tipo é verídico isso aqui, que é o código que está fazendo mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Aqui ele dá umas estimativas para os valores primeiro, né? E depois ele tentar ajustar esses valores com base no movimento ali do pêndulo. Eu acho que é isso. Eu vou botar para rodar aqui o código. E vocês vão ver ele me dando o que eu quero. Ele vai abrir uns gráficos também. Tem que esperar um pouco, demora um pouquinho. Ele vai abrir um gráfico primeiro mostrando a posição em pixels. Aqui, ó. A posição em pixels em função do tempo. Que aqui você pode ver que vai diminuindo, né, a variação da posição com o tempo, justamente por ser um oscilador harmônico amortecido. E beleza, em função do tempo aqui, né? Tá. Aqui a gente tem que colocar o período aproximado, né? Entre os picos, né? Entre os picos. Que nesse caso aqui, se eu não me engano, pelo que eu vi ali, é 1.9. Aí depois de colocar, ele coloca aqui a estimativa, que ficou um pouco, né? Isso aqui é meio que um gráfico hipotético do movimento harmônico amortecido, que era para ter ficado. Mas como aqui não é o amortecimento, a constante de amortecimento não é tão grande, ele fica desse jeito aqui mesmo. Ele desce bem devagarzinho a variação da posição. E fica assim, basicamente, o gráfico. E aí, depois disso, ele... Estão tocando interfone ali, mas eu não consigo atender agora. E aqui no... Deixa eu abrir aqui isso aqui. No terminal do VS Code, ele coloca aqui, né? Isso aqui é o que apareceu antes. As estimativas que eu falei, que ele estima antes dos cálculos. E aí ele ajusta com base na análise ali do pêndulo, da oscilação. Que aqui no caso a amplitude inicial ali, né, deu 500 pixels, considerando que 1000 pixels é aproximadamente, que depende da resolução, né, mas dá para aproximar para 50 centímetros, então aqui a amplitude inicial foi de 25 centímetros, constante de amortecimento deu bem pequenininho, que é o esperado, né, já que tá no ar. Frequência angular, beleza.
fase inicial e ponto de equilíbrio. E aqui ele calculou o fator de qualidade, tudo na mão, né? E também o período experimental. Que aqui diferiu um pouco porque do que eu coloquei ali, porque aquele era o inicial, né? E aqui é o médio. E agora dá para calcular com a constante de amortecimento, dá para calcular no caso aqui não é constante de... Ah, não, tá certo. Constante de amortecimento. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Constante de amortecimento que eu já mostrei ali, que é o B sobre 2M. E eu acho que é isso que tinha que falar do pêndulo. Espero que tenham gostado aí. E é isso. Até a próxima.